uma pessoa que tem a conduta justa, correta, íntegra, pode passar por tribulação? Como evitar o legalismo religioso? Será que eu e você podemos estar incorrendo nessa prática? Bem, são perguntas que podem vir incorrer em sua mente. E hoje você vai ter o esclarecimento delas no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, a IADERN, presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje estamos estudando a lição número 8 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. A lição específica desta aula tem como título A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? Bem, esta pergunta pode ser emblemática para alguns, e hoje vamos ter esclarecimento sobre esta questão e entre outras. E de antemão, você que já tem acompanhado as lições bíblicas deste canal e por algum motivo ainda não se inscreveu e tem percebido que trago aqui conteúdos que são complementares ao que contém na lição bíblica, suplementos interessantes, como você vai ver inclusive na aula de hoje, bem, recomendo que você ative o sininho de notificação ao se inscrever no canal, para que você possa receber em primeira mão os conteúdos das lições bíblicas que são postadas no decorrer da semana. Além dos comentários expostos nesta aula, os slides utilizados nesta apresentação estão disponíveis para que você possa usar em sua congregação local. O link para esse slide se encontra na descrição deste vídeo, no site escolabiblicast.com.br e, adicionalmente, esses materiais também estão publicados, disponibilizados no canal do Telegram. Caso você ainda não se inscreveu no canal do Telegram, recomendo fortemente, pois lá algumas dúvidas e perguntas que surgem aqui nos comentários do YouTube, a depender da resposta, eu respondo dentro desse grupo. Então, os professores, os alunos que estão dentro desse grupo vão ter acesso a este feedback, a este retorno, e aí também tem essas matérias suplementares das lições bíblicas. Então, fica o link também na descrição do vídeo para que você possa se inscrever no canal. Vamos agora para a lição? Dando continuidade ao conteúdo até então ministrado, estamos aqui no que eu entendo que é o segundo ciclo dentro das lições bíblicas adulto. Por que isso? Em virtude dos comentários e discussões que estão envolvendo os diálogos de Jó com os amigos dele. Já falamos sobre Elifaz e Bildade e agora é a vez do Zofar, terceira pessoa que está agora interrogando ou pelo menos questionando a Jó sobre o que está ocorrendo com a vida dele, o que está se passando na vida dele e quais são os motivos, os fatores que levaram ele a passar por isso. Um pensamento que já ministrei, já falei em lições passadas, o pensamento binário, um pensamento muito simplista que, infelizmente, contamina boa parte da população em geral. E a igreja, infelizmente, não está ausente, ou está de fora deste tipo de, vamos dizer, pensamento simplista. E isso ocorre, infelizmente, dentro das congregações. E isso ocorreu justamente com Bildade, Elifaz e Zofar. Só que tem um parêntese aqui. Zofar, ele tem um comportamento ainda mais enérgico em relação à fala com Jó. Ele parece, de acordo com o texto bíblico, o mais incisivo. O que entende, inclusive, dá a sensação que parece que ele é o dono da verdade, né? Ou seja, ele tem os parâmetros do que é o certo e o errado de forma muito clara. E aí ele vai questionar Jó e por causa dele acreditar dessa forma, pelo menos de forma indireta, né, ou inconscientemente, ele faz ataques muito severos ao comportamento de Jó, à vida de Jó. O que ele pelo menos espera, o que ele acha que de fato era o comportamento de Jó. E ao longo da exposição, vou tentar trazer aqui alguns comentários adicionais ao que consta na revista, que podem ser úteis para você, professor de Escola Bíblica Dominical, ou até mesmo para aluno, que o aluno venha aqui então desenvolver um conhecimento ainda maior, tá certo? O texto áudio se encontra em Jó, capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, aquele questionamento inicial
título da lição, ele, na verdade, em prática, ele já é respondido. Só que o que a gente vai estudar aqui ao longo dessa lição é entender um pouco do porquê disso, o porquê dessa resposta. E, obviamente, algumas outras nuances que julgo interessante você ter ciência, ter conhecimento, para que você possa fazer suas reflexões, suas conclusões e avançarmos aí no conhecimento da Escritura Sagrada. A leitura diária, os textos bíblicos estão calcados no capítulo 11 e capítulo 20 de Jó, que boa parte, inclusive, faz parte da leitura oficial que se encontra em Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, e capítulo 20, do versículo 1 ao 10. Contudo, recomendo fortemente que você leia todo o capítulo 11 e todo o capítulo 20, pelo menos, além, obviamente, dos outros textos bíblicos. Não restringir aqui apenas essa leitura diária, pois existem informações muito importantes que alguns vão ser abordados nessa lição, nesta exposição aqui, mas outras que podem ser úteis para que você possa fazer suas reflexões e, inclusive, expor isso para o seu aluno de Escola Bíblica Dominical. Então, vamos avançar aqui e entender um pouco dos objetivos da lição. O objetivo geral é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Objetivo específico, temos 3. O primeiro diz o seguinte: destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Segundo, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Terceiro objetivo específico, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Entrando aqui na introdução, eu apresento novamente o quadro que foi apresentado nas lições anteriores. E nós estamos aqui mostrando o andamento da exposição do conteúdo das lições bíblicas com base nesse quadro. Já tratamos sobre as questões envolvendo Elifaz e Bildade, e hoje vamos tratar aqui as questões envolvendo Jó e Zofar. E aqui se encontra no primeiro ciclo, capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 14, do versículo 22, e temos um segundo ciclo, uma segunda exposição dos argumentos de Zofar e também uma resposta, digamos, de Jó. Então aqui temos a base da lição número 8 que vamos estudar hoje. Já cobrimos aqui os elementos anteriores envolvendo Elifaz e Bildade. Então, entendo que aqui você vai ter um panorama interessante a mostrar o avanço de como está sendo feito o estudo sistematizado desse trecho do livro de Jó, certo? No tópico 1, que tem como título Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, e no subtópico 1, tem mencionando que Deus grande e sábio. Obviamente, Deus é grande e sábio, Zofar estava certo nessa questão, mas Zofar ele incorre no mesmo erro muito próximo ao que Bildade e Elifaz cometeram, que é o quê? Considerar apenas uma vertente, apenas um viés de Deus, apenas uma faceta de Deus. E esse problema, essa interpretação equivocada, faz ele assumir premissas que são danosas à interpretação. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que é premissa. Premissas são fundamentos que a pessoa abraça, ou ideias, bases, que são essenciais para que você possa interpretar ou você possa construir uma série de interpretações, uma série de suposições, de assumir alguns comportamentos em virtude dessas premissas. Então, pensando no texto bíblico, por exemplo, por que eu acredito que a Bíblia está correta? Porque eu assumo a premissa que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, perceba que para eu poder dizer que a Bíblia não tem erro, eu tenho que assumir uma premissa anterior. Qual premissa? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus é perfeito, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, Deus de forma alguma ele vai permitir que haja erro na Bíblia. Então, por esse argumento, eu consigo deduzir que a Bíblia não contém erro. Contudo, se eu começo a desconsiderar que parte do texto bíblico não é, obviamente, de interesse de Deus ou que Deus foi o autor, aí eu crio problemas. Pois aí eu começo a colocar margem para que o texto bíblico ele não seja mais inerrante. Então perceba que um argumento, uma premissa é essencial para você construir uma linha de pensamento, um raciocínio. Então
a questão que acontece com Bildade, Elifaz e Zofar é esta. Eles assumem premissas que são corretas, até são, só que eles assumem poucas premissas ou apenas uma premissa. E, na verdade, deveriam assumir várias. Então, quando eles assumem uma premissa limitada ou uma premissa equivocada, as interpretações dadas, as condutas a serem empregadas por eles, vai estar enviesada. E esse viés vai prejudicar, obviamente, não só a vida deles, como também dos demais pessoas envolvidas próximas, que é o que eles fazem com Jó. Não, Jó, inclusive, chega a questionar que eles estavam afligindo a ele também. Ou seja, ele entende que Deus estava afligindo a ele e que os amigos dele também estavam afligindo. Então perceba que o comportamento equivocado, numa premissa assumida errada deles, trouxe impacto na vida de Jó. Então, é um suplemento, acho que muito importante você mencionar isso para os alunos, pois durante essas últimas 3 lições, inclusive com essa, percebemos que existem verdades no pensamento de Bildade, de Elifaz e inclusive do Zofar. Só que eles enxergam apenas uma faceta, e é esse o grande problema. É a pessoa não entender o globo, o total, uma visão, digamos, panorâmica. É lógico, eu sei, você sabe bem disso também, que nós não vamos ter uma visão panorâmica plena, correta, porque nós somos limitados. Mas eu tenho que me comprometer a ter o máximo dessa visão panorâmica, porque a Bíblia me fornece subsídios para isso. E mais uma vez eu reforço, de forma semelhante a Bildade e a Elifaz. Zofar, ele tinha um conhecimento limitado, não apenas pela natureza dele, vamos dizer assim, mas também pelo próprio texto bíblico, que nem sequer ele tinha. Era apenas um conhecimento, digamos, transmitido de forma oral, certo? E boa parte do que nós temos como referência, inclusive o próprio relato de Jó, estava incorrendo e ele não sabia o plano espiritual do debate, vamos dizer, da questão envolvida entre Deus e Satanás. Essa questão, inclusive, que estava impactando a vida de Jó. Então, isso não estava posto para eles. Então, eles tinham uma visão limitada. Eles estavam observando de acordo com o que eles estavam vivenciando. E aí é um problema, não só naquele período, mas principalmente nos dias de hoje. A experiência sendo colocada acima, obviamente, das escrituras. Então, esse é um grave problema. Já mencionamos em lições passadas. Se você quiser ter um material melhor sobre esse conteúdo, recomendo fortemente que assista as últimas 2 lições, caso não tenha acompanhado isso aqui no canal. Então, avançando aqui um pouco mais. Zofar, ele apresenta e acusa Jó aqui de algumas condutas equivocadas. A primeira dela é que ele usou de palavras exageradas. Ele foi desrespeitoso. Ele era cheio de justiça própria e também ignorante quanto às coisas de Deus. Aí esses argumentos se encontram no capítulo 11 de Jó, dos versículos 2 ao 6. Então, perceba que ele é muito mais incisivo nas acusações quanto a Jó do que a Bildade e ele faz inicialmente. Então ele coloca, o que você está sofrendo aqui é porque você cometeu uma série de equívocos, você cometeu uma série de falhas. Esse é o seu grande problema e você tem que evitar isso aí, não tem que fazer essas coisas. Perceba que ele está conjecturando. Como é que ele sabe que Jó usou de palavras exageradas, que ele foi desrespeitoso? Então, perceba que o parâmetro de conduta de Zofar é um pouco elevado, vamos dizer assim, em relação ao de Jó, ou sequer ele está considerando que de fato ocorreu. Então, assim, ele está criando conjecturas do que pode ter ocorrido. Então, temos que ter cuidado para não cometermos os mesmos erros que Zofar fez, certo? Em relação a pensar ou até mesmo mencionar isso para alguma pessoa que pode estar à nossa volta, que pode estar em nossa comunidade. Bem, ainda no subtópico 1, quando fala sobre Deus grande e sábio, e dentro do capítulo 11, eu quero trazer aqui 3 versículos para refletirmos. O versículo 10, inclusive, consta na leitura oficial, mas o versículo 11 e 12 não. Eu quero ver essa leitura aqui global com você, para que você possa compreender qual é o tamanho da acusação que Zofar estava colocando sobre Jó. E aí é mais um dos elementos do sofrimento de Jó. Os amigos dele desconfiando dele e acusando ele. E dos 3, Zofar é o mais incisivo.
Diz assim, Jó capítulo 11, versículo 10 ao 12. Eu estou utilizando nesse trecho aqui especificamente a tradução NVI, pois eu entendi que ela é bem mais interessante em relação, por exemplo, ao versículo 11, a tradução que é dada, entendo que contempla um pouco mais a profundidade do que está sendo discutido, mencionado, então utilizei esse texto como base. Diz assim, se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Então, ele está colocando aqui que Deus criou uma circunstância, um tribunal. Quem é que pode opor-se a Deus? Então, ele está dizendo, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é sábio. Inclusive é o subtópico 1, né? O título. Versículo 11 diz assim, pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. E aí eu grifei, deixei marcado em vermelho, pois são as duas acusações muito graves que ele faz em relação a Jó. É que ele é enganador e que ele é um iníquo. Além de todos aqueles pontos de falhas que ele aponta no capítulo 11, do versículo 2 ao 6, como falar demais, ser desrespeitoso. Na tradução revista e corrigida fala que ele é mentiroso. Na NVI não chega a tratar esse ponto, apenas fala que ele falava demais. Mas aqui é interessante que ele menciona que Jó é um enganador e um iníquo. Acusações muito severas, porque no pensamento de Zofar, o pensamento binário, que já também mencionei em lições passadas, se ele está sofrendo, é porque ele cometeu alguma coisa errada. E ele assume que esse erro incorre em virtude dele ser uma pessoa enganadora e um iníquo, um pecador. Então, assim, acusações muito severas quanto à vida de Jó. E é isso que ele faz. No versículo 12 ele diz assim, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. E ele ainda associa Jó a um animal. Inclusive, numa perspectiva bem pejorativa, a que tipo de animal ele se refere. Então perceba que Zofar ele não alivia em relação às críticas a Jó. E aí eu quero fazer uma ponte com o nosso contexto, com a nossa realidade. Devemos ter cuidado quando vamos fazer algum tipo de julgamento com alguém. E eu não estou falando aqui que é proibido fazer julgamento. A própria Escritura menciona que nós devemos julgar de acordo com a reta justiça. Então, o julgamento é algo inerente ao ser humano. Então, não existe uma discussão, inclusive, meio vazia, de dizer, não, você não pode me julgar. Como assim você não pode me julgar? Nós julgamos o tempo todo. Você, ao assistir essa aula, você está criando uma série de julgamentos quanto à qualidade desta aula. Se é boa, se é ruim. Se a minha roupa está boa ou está ruim. Se o áudio está bom ou está ruim. São coisas que são inerentes. Você não para pensar, eu vou avaliar isso. Não, você já está avaliando. Então, se você está acompanhando, por exemplo, esse vídeo até agora, é porque você está achando bom. Uma pessoa que, porventura, não achou legal a linguagem, não acha legal o formato, ela já saiu do vídeo. Isso é o quê? É um julgamento. Tem problema nesse julgamento? Em absolutamente nada. Eu só quero que você entenda que julgar é parte da natureza humana. É necessário, inclusive. Você faz uma série de julgamentos, uma série de decisões. A questão é quando vamos julgar, avaliar alguém, até no sentido de poder propor algo a melhorar, a dar um conselho bíblico, a dar um aconselhamento, você precisa ponderar. A questão é como você faz isso, quais critérios. Se você assume que você conhece tudo ou se você entende que você pode estar vendo parte da realidade. E aí é uma questão importante, porque no momento que eu entendo que não estou vendo tudo, mas apenas uma parte, eu vou dosar muito bem quais são, digamos, as direções que podem ser dadas, qual o tipo de erro que pode estar incorrendo, porque às vezes não está claramente que é consequência de uma falha da pessoa, certo? Então, perceba que pode ser, inclusive, o quê? Um caso semelhante de Jó. Uma aflição que não está condicionada a uma falha ou um pecado que aquela pessoa cometeu, que, por sinal, todos nós somos pecadores. Então, é só você ter essa reflexão, pensar e discutir, propor isso, se você for professor, em sua sala de escola dominical, e sentir o que, é que os alunos pensam a respeito também, certo? Para poder você direcionar a termos uma reflexão e um pensamento mais equilibrado. O julgamento não é problema. A questão é como eu vou conduzir esse julgamento, é como eu vou interpretar.
tá certo? E não necessariamente precisa ter uma posição formada. Eu posso simplesmente assumir que eu não consigo entender. E isso já é uma posição séria. Se você não tem condições de conseguir entender o que é que pode estar ocorrendo, o que é que pode ser feito. Então, é só essa questão. Então, não entre nesse viés de que não se pode julgar. Isso é um pensamento totalmente absurdo, certo? Inclusive, a pessoa, quando menciona que a pessoa está julgando ela e que não poderia fazer isso, esse tipo de afirmação já é um julgamento. Porque como ela sabe que eu estou julgando ela? Ou estou fazendo alguma ponderação? É porque ela está me avaliando e está me julgando. Então, é só para você entender que essa discussão de julgar ou não julgar é uma discussão muito vazia. E isso, para mim, é uma forma muito clara de pensar. O que a Bíblia repreende é a pessoa quando vai julgar, vai repreender e não tem a conduta de se policiar primeiro, certo? É o que Jesus repreende. Mas tirando esse contexto, eu baseado na Bíblia, é assim que devemos conduzir, tá certo? Obviamente com todo limite, com toda prudência e sabendo como conduzir a conversa com a pessoa. Principalmente quando a pessoa está precisando desse apoio, desse suporte, tá certo? Subtópico 2. Diz, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E aqui eu quero trazer um texto que não consta como referência bíblica na lição, mas que eu acho muito importante. E assim, se tem um texto que eu entendo que você tem que levar para os seus alunos, é esse o texto da lição bíblica, certo? Além do texto base, obviamente, esse texto é fundamental. É o Salmo 73. Se possível, você leia ele todo, obviamente, para poder extrair algumas informações, certo? Mas os versículos que eu quero destacar aqui, que apresenta a essência desse salmo, é o seguinte: o versículo 2 diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3: Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 12 diz assim: Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Olha que interessante. Pessoas ímpias e pessoas que estavam tendo o benefício de ter o aumento da riqueza e que estavam em segurança. O salmista se incomoda com isso. E ele diz que, inclusive, que estava perto de se desviar ao perceber esse tipo de coisa. Pouco faltou para que ocorresse isso. Ele tinha uma conduta correta, mantinha puro o coração dele e verificava que o que ele estava fazendo parecia ser um esforço em vão, já que nesta terra os ímpios estavam tendo um comportamento totalmente equivocado, obviamente, por serem ímpios, né? Vamos dizer assim, a conduta deliberada para o pecado, e eles estavam muito bem, obrigado. Eles estavam muito bem servidos. Tinham uma vida, vamos dizer aí, muito legal, muito interessante. Do ponto de vista humano, obviamente. Do ponto de vista espiritual, era uma desgraça. Mas só que nessa percepção visível, eles estavam com a vida muito boa. E isso incomodou ele. Mas só que ele tem resposta para isso. O próprio Salmo apresenta isso. No versículo 17 diz assim: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, no momento em que o salmista teve contato com o direcionamento de Deus, o que é que Deus quer e o que vai acontecer com os ímpios, aí ele percebeu, peraí, eles estão tendo esse benefício agora, mas não tem como eles não escaparem do julgamento futuro. E a Bíblia de ponta a ponta apresenta esse contexto. No Novo Testamento, principalmente. Então, devemos entender que a justiça de Deus, ela não se dá necessariamente e obrigatoriamente aqui na terra, nesta vida. É bem verdade que o princípio da semeadura existe, mas já vimos em lições passadas que o princípio da semeadura é um princípio, não é uma lei. Ou seja, se eu fizer uma coisa errada, eu vou colher uma consequência errada nessa vida. Não. Eu posso colher como posso não colher. De uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa da Bíblia é muito clara. Não tem como não escapar do dia do juízo. No dia do juízo, essa pessoa, aquele grupo que teve conduta errada, que fez a coisa errada, que foi ímpio, que foi uma pessoa deliberada à prática do pecado, ela vai ter a consequência. Então, não tem como não escapar de um julgamento, de um juízo e de uma consequência. E a consequência maior e definitiva, obviamente, e muito prejudicial, é o afastamento total de Deus. É ficar no lago de fogo e enxofre durante toda a eternidade, afastado de Deus.
Essa é a pior consequência. Esta é a pior punição que a pessoa pode sofrer. Então, esse tipo de conduta, que Deus não é indiferente à ação do ímpio, isso é a pura verdade. Deus não é indiferente à ação dele. Deus não age, vou deixar como está. Vai continuar a vida como está indo muito bem, vai ficar por isso mesmo. Não. Vai chegar o momento do juízo. E Deus não vai deixar escapar. O homem pode deixar escapar. A pessoa pode cometer um crime, um absurdo aqui na Terra. E talvez nunca venha a ser punido. Nunca venha a ser preso. Nunca venha a ser investigado, inclusive. Mas não vai passar do julgamento divino. Então, Deus, ele não é de fato indiferente à conduta, à ação da pessoa ímpia, certo? Subtópico 3 diz assim: tolos se passando por sábios. Na verdade, que sois vós? Sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria? Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Interessante que Jó, ele questiona aos amigos dele, né, a resposta dele. Diz: olha, o que vocês estão falando para mim, eu já conheço. Eu sei o que é o certo e o errado. Eu sei qual é a conduta errada. Eu entendo tudo que você está me falando. Não é novidade para mim. Então, e eu não sou inferior a vocês. E eu tenho um comportamento, ele fala, um coração igual de vocês. Porque da forma que Bildad ele faz Zofar tratam Jó, é como se eles três estivessem numa categoria distinta e Jó numa categoria inferior de comportamento e de agrado em relação a Deus. Por que eles acreditam isso? É como eu falei, pensamento binário e uma premissa assumida de forma equivocada. A premissa é, se ele está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa errada. Se ele passa por aflições, se ele passa por dor, é porque tem coisa errada. Aí eles pensam, por causa dessa premissa equivocada, desse pensamento binário, como eles não estão passando por dor e por sofrimento, logo eles vão assumir o quê? Que eles estão fazendo a coisa correta. E pode ser que eles estivessem com a vida muito pior do que a de Jó. E muito provavelmente, esse é um fato. Porque o testemunho que Deus dá para Satanás, falando a respeito de uma pessoa aqui na Terra, não é de Bildad, Zofar e de Elifaz. Ele dá o testemunho de quem? De Jó. O testemunho que ele deu foi de Jó. Era Jó que era a referência, não Bildad, Zofar e Elifaz. Então, se tivesse que criar uma espécie de hierarquia, Jó estaria acima. É mais ou menos esse o raciocínio. Não é que a gente tem que buscar fazer essa hierarquia, mas se tivesse que fazer, Jó estava acima. E Bildad, Zofar e Elifaz abaixo. Não quer dizer que Bildad, Zofar e Elifaz eram perversos e errados. Não, eu estou querendo dizer que se existisse uma hierarquia, Jó estava no topo desta hierarquia. E da forma que é tratado Jó pelos amigos, eles, e principalmente o Zofar especificamente, é como se o Zofar fosse: estou muito bem aqui, eu estou agradando a Deus, estou sendo a pessoa correta, íntegra, e você é a pessoa que está vacilando com Deus, é a pessoa que está fazendo as coisas erradas. E aí está colhendo suas consequências. Perdeu os filhos, perdeu o seu patrimônio, perdeu a saúde. Então, perceba tudo isso ocorrendo por causa de uma interpretação equivocada, de uma vivência, de um tradicionalismo que eles tinham, certo? Um tradicionalismo, obviamente, ultrapassado e enviesado, errado. No tópico 2, temos o título A Conversão como Resposta à Aflição. No subtópico 1, Purificação Moral. O Zofar, ele propõe 3 passos necessários ou fundamentais para que Jó pudesse se ajustar com Deus. O primeiro deles é que ele tivesse uma conduta correta. Jó capítulo 11, versículo 13. A oração também. E no versículo 14, que ele renunciasse ao pecado. Então, ele tendo a conduta correta, a oração e renunciar ao pecado, ele então responderia aí os desejos de Deus, ele estaria ok com Deus, e aí ele não passaria por essas aflições e sofrimentos que ele está passando. Então, esse é o tipo de pensamento de Zofar. Qual o problema dele? É que, quando se fala sobre arrependimento, Zofar ele tem um viés. Ele tem uma inclinação a pensar que o arrependimento se dá em virtude de um legalismo religioso. O que seria isso? É uma receita de bolo.
é o passo a passo na perspectiva humana, pensamento humano, coisas que eu posso fazer. Esse é o problema, né? Porque eu posso fazer, eu posso executar, e eu fazendo essas coisas, eu vou conseguir me consertar com Deus. Eu vou conseguir provar o meu arrependimento. E aí é a questão problema, pois não é em virtude de um legalismo religioso, um tradicionalismo, que eu vou conseguir agradar a Deus. E sim em virtude de um ato que é do próprio Deus, que é a graça dele. A graça divina. A graça divina despreza o mérito humano. A graça divina é provém de Deus, é Ele, não é um mérito humano. E aí nós temos a sensação, alguns erroneamente, que somos nós que provocamos o conserto, o arrependimento. É um pensamento equivocado. Deus nos concede graça. A partir da graça de Deus derramada sobre nós, é que nós vamos ter motivação para a oração, desejo para a oração. É em virtude desse agir de Deus em nossas vidas que nós vamos buscar a conduta correta. É em virtude desse agir de Deus em nossas vidas que nós vamos renunciar ao pecado. É o que é bem comum no meio assembleano, principalmente pentecostal, né? É associar exatamente a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Em que sentido? Ele chegar e nos mostrar o caminho, nos inquietar e dizer, olha, não é esse o caminho. É como se você tivesse prestes a fazer a atitude equivocada e o Espírito Santo é como se dissesse, olha, não é assim não, não é esse o caminho, não vá por aí. Então, a conduta, obviamente, visivelmente, foi uma atitude humana, né? Um movimento humano, de tomar uma decisão a princípio. Mas só que isso partiu de um agir de Deus, de uma graça de Deus. Também no subtópico 2, do tópico 2, é possível negociar com Deus? É uma pergunta feita no subtópico. Mesma tese proposta por quem? Por Satanás. É isso que Zofá está querendo propor. Que a gente pode fazer uma permuta com Deus. E esse texto, né, que temos também como referência do contexto de negociar com Deus, inicialmente foi Satanás, né? No próprio livro de Jó tem essa menção, se encontra no capítulo 1. Mas nós não podemos de forma alguma fazer qualquer negócio com Deus, como fosse um sistema de troca, de escambo. Eu faço isso e Deus faz isso por mim. Ou seja, eu vou adorar a Deus porque Deus vai me dar uma vida boa. Eu vou me consagrar a Deus porque Deus me dá bens. Eu vou me dedicar a Deus porque Ele vai me dar uma boa família. Esse é um pensamento totalmente equivocado. Nós não buscamos Deus, ou não devemos buscar a Deus, por esses fatores. É lógico que Deus pode nos abençoar com todos esses elementos e muito mais. Mas a questão é que a minha motivação para buscar Deus não pode ser essa, de forma alguma. Eu tenho que buscar a Deus porque Ele é, por entender que eu fui criado e chamado com o propósito de louvar a Ele. Efésios capítulo 1. Subtópico 3. A angústia de Jó. E aí Jó, diante de tantas insistências, tantas acusações dos amigos dele, Jó ele apresenta aí, capítulo 12 e 13, sinais de desânimo, de tamanha perseguição que ele estava sofrendo. De quem? Dos amigos dele. E aí é uma questão também sempre refletir. A perseguição que nos assola, que nos entristece, é aquela perseguição de pessoas que nós temos uma certa estima, que nós temos um carinho, um respeito, um amor. Nunca a gente não vai ter amor pelos demais, mas aquela pessoa que você tem familiaridade, que você está acostumado, geralmente um amigo, um parente, um familiar. Esse tipo de pessoa, quando vem fazer algum tipo de insinuação, algum tipo de acusação, sem entender o processo que estamos passando, ou que você pode estar passando, é uma falta de discernimento, obviamente, uma falta de amor ao próximo, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E era isso que Jó estava passando. Ele sofrendo todos esses problemas, e os amigos dele, ao invés de dar um suporte para ele, chegaram fazendo o quê? Acusando ele. Dizendo, olha, você passa pelo que você plantou. Você passa porque você provocou isso. Então, e mais uma vez,
é pensamento binário e é o pensamento de dizer, é você que está startando o processo, é você que está conduzindo isso. E nós sabemos que as fontes do sofrimento e da dor são diversas, não necessariamente e exclusivamente o meu próprio pecado. Vimos isso nas lições introdutórias desse trimestre. Então, tem até aquele quadro que nós apresentei para vocês, que fala sobre as origens do sofrimento, as responsabilidades, quem é afetado, como é afetado. Então, perceba que não é só o pecado de Jó que pode trazer consequência para Jó. Pode ser inúmeros fatores, ok? Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Subtópico 1 fala sobre o castigo dos maus. Zofar, no capítulo 20, ele faz sobre o segundo discurso, o segundo ciclo, como vimos no quadro logo no início da aula. Ele lembra a Jó que, aparentemente, a prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Da forma que está colocado no texto, dá a entender que a pessoa, o ímpio, vai sofrer a consequência de sua atitude equivocada aqui na terra. Só que isso é um problema. Nem sempre ele vai sofrer isso aqui na terra. Ele pode ter, sim, e vai ter, não tem como escapar, uma penalidade futura, vindoura. Então, da forma que é posto, é só fazer essa ressalva, porque é apenas parte da realidade, não é toda a realidade. O subtópico 2, Jó diante de um paradoxo. No capítulo 21, Jó ele traz uma resposta para os argumentos de Zofar, principalmente em relação a contradizer o que ele tem mencionado sobre a consequência dos delitos, dos pecados, dos ímpios, em relação ao que? Sofrer aqui nesta terra. E Jó apresenta argumentos, olha, eu tenho visto pessoas que são ímpias e que não estão passando por sofrimento. E só que o que a questão é, o sofrimento ou a dor maior vai ser no juízo, vai ser no fim, vai ser quando tiver que prestar contas a Deus. Aí vai ter o afastamento de Deus. Tem consequência pior para o homem, para a humanidade estar afastado de Deus? Não, esse é o pior tipo de consequência que posso ter, que você pode ter em relação aos pecados e delitos que venhamos cometer. É o afastamento de Deus. Tem um texto interessante que se encontra em Jó, capítulo 21, versículo 13, de acordo com a revista atualizada, a tradução, diz assim: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Ou seja, eles tiveram prosperidade em vida e, prestes a morrer, eles morreram com tudo muito bem. Esse é dos ímpios que Jó estava dizendo, eu vi isso, as pessoas estavam bem. De acordo com o seu tipo de raciocínio, com a premissa que vocês estão utilizando, eles não seriam ímpios ou pecadores, eles seriam pessoas corretas, honestas. E perceba mais uma vez a ideia do julgamento. Como é que Jó entende que aquela pessoa era ímpia e tinha essa vida toda boa e que desceu em paz na sua sepultura? É porque Jó fez um julgamento. Então perceba que a ideia de julgamento ela não é equivocada. O julgamento é inerente. A questão é como vamos proceder, como vamos agir, como vamos dar vazão a isso. Aí é uma outra questão, tá certo? É saber se eu tenho todos os elementos ou tenho parte dos elementos. Geralmente só temos parte dos elementos. Tem que ter muito cuidado e se colocar no lugar do outro ao fazer algum tipo de acusação, como Bildade ele faz e o Zofar especificamente nesta aula estão fazendo. Então, é mais um exemplo que Jó fez isso. E Jó, no momento, está sendo censurado porque teve esse tipo de atitude, de refletir a respeito, certo? A questão é saber como vamos tratar isso. Subtópico 3, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também, diz o quê? Faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. E aí, até essa figura é interessante. Todo mundo que está sujeito à chuva vai receber a chuva. Uns com guarda-chuva, outros com capa, outros sem guarda-chuva, outros sem capa. Mas a chuva cai sobre todos. Estamos passando nesse momento, em 2020, uma epidemia global que tem causado uma série de transtornos para os ímpios
Não, para toda a humanidade. Crente e descrente. Ímpio e não ímpio. Seguidor de Jesus e não seguidor de Jesus. Todos estamos sendo afetados com esse problema. Então, perceba que a dor e o sofrimento veio para a humanidade como um todo nesse momento. Quantos, talvez, cristãos morreram em virtude desse problema? Quantos cristãos tiveram parentes que faleceram durante esse período? Então, isso quer dizer que a pessoa estava em pecado? Não. Inclusive, um exemplo muito notório é que foi uma doença que veio para toda a humanidade. Então, perceba que alguns vão morrer. Infelizmente. Outros não. É lógico que sabemos que Deus é o dono da vida. A pessoa parte quando é no momento que Deus permite que ela venha partir. Mas devemos entender que a pessoa não partiu porque estava em desagrado com Deus ou não estava em agrado com Deus. Ou porque o parente próximo queria sofrer a perda, né? Ou o afastamento temporário, pelo menos, iria sofrer. Não. Então, perceba que a coisa é muito mais complexa do que um pensamento binário e dizer, se morreu é porque estava em pecado. Se a pessoa, você perdeu esse seu ente é porque você era uma pessoa ruim e Deus está te punindo. É um pensamento absurdo, né? Alguém nos dias de hoje tem esse comportamento, mas infelizmente tem. Infelizmente possuem, tá certo? Então, essa é uma questão, problema a refletirmos. Como conclusão, eu quero apresentar aqui 3 pontos. O primeiro deles, somos limitados a entender o agir e os propósitos de Deus na vida das pessoas. Então, tem que ter muito cuidado quando eu vou fazer qualquer tipo de ponderação, qualquer tipo de afirmação quanto à vida de uma pessoa, certo? Eu não estou dizendo que é proibido fazer o julgamento. Eu estou querendo dizer que você tenha cuidado, o zelo, para que evite fazer um julgamento tendencioso, um julgamento enviesado, um julgamento equivocado. E se é que é necessário você fazer a exposição disso. E se tiver que fazer a exposição disso, faça com a pessoa que você vai estar ajudando ela. Não falar para com os outros, em que nada vão poder ajudar em algumas circunstâncias. Então, pense bem a respeito disso também, que vamos aplicar isso em nossas vidas. Nem sempre vamos obter respostas quanto às nossas dores. Nos resta confiar em Deus. Quantos vamos passar por dores e sofrimento? Vamos até questionar a Deus, como Jó questionou a Deus, e nós não vamos ter resposta. Certo? Ou até vamos ter resposta, mas não vamos compreender a resposta. Possamos compreender depois de algum tempo e possamos nunca compreender. Então, devemos respeitar e entender isso. Entender a sua limitação humana. Terceiro argumento, terceiro ponto, não pensar que podemos obter benefícios com Deus baseado no legalismo religioso. É um problema absurdo. E isso existe em práticas dentro de algumas denominações cristãs. Ocorre esse tipo de pensamento dentro de igrejas como a Assembleia de Deus. Quando eu falo isso, não é que é parte da liderança exatamente. Não estou falando disso. É pensamento que está na base da igreja. Aí qual o caminho para poder resolver isso? É lógico que é um agir de Deus, mas um passo muito importante, sabe qual é? A escola bíblica dominical. É esse tipo de conhecimento, esse tipo de lição bíblica. Essa lição bíblica é feita exatamente para poder desmistificar, acabar ou minimizar esse tipo de pensamento equivocado, esse tipo de reflexão que eu e você está fazendo hoje. É esse tipo de reflexão e conduta que deve ser levado para dentro das igrejas, para evitar de nós incorrermos no pensamento equivocado e errado. Imagino que esse material foi útil para você. Se você compreende dessa forma, se inscreva no canal e ative as notificações, a opção Todas as notificações. Os slides estão na descrição deste vídeo, o link para eles, como também o canal do Telegram, onde você pode também acessar por lá. Se você quiser acompanhar as redes sociais, existem os links nela na descrição deste vídeo. É só procurar por Escola Biblicast, caso você queira fazer a busca. Se você também quiser acompanhar o podcast Escola Biblicast, ele está em todos os agregadores de podcast. É só você procurar. Então você vai ter a opção também de acompanhar via áudio. Foi muito bom ter você aqui comigo hoje. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais. Tchau.